Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Hoje, terça-feira, dia 23, nós teremos aula de ciências, não é? Galera, hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Gente, esses conteúdos do sétimo ano são muito bons, são maravilhosos. Não desmerecendo os conteúdos do sexto ano, né? Do sexto ano, do oitavo, do nono, do fundamental. Mas os conteúdos do sétimo são bem interessantes mesmo, porque é onde a gente vê seres vivos que a gente vê no dia a dia, mas a gente acaba nem prestando atenção, não é? Nós já vimos bactérias, já vimos protozoários. E hoje nós vamos ver reino dos fungos. Pois é, galera, vamos ver os fungos hoje. Então, talvez vocês já tenham uma ideia do que são fungos, né? Você já tem um exemplo, já tem algum tipo de convivência, né, no dia a dia com esses seres. Essa convivência, às vezes, não é muito interessante, às vezes ela é necessária, às vezes é uma convivência bacana, não é? Então, vocês provavelmente já ouviram falar essas palavras, né? Mofo, bolor, o que mais? Além de mofo e bolor, vocês conhecem alguma outra palavra que os fungos são chamados no dia a dia? Pois é. Então, tudo isso faz parte do reino dos fungos. E hoje nós vamos ver, não tão detalhadamente, porque, galera, esse conteúdo, ele é bem minucioso. A gente não pode ver ele bem a fundo ainda, mas no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver esse conteúdo de novo, com um pouco mais de profundidade, ok? Então, pois é, justamente, a gente só vê esses conteúdos de bactérias, de novo, apenas no primeiro ano do ensino médio, porque o oitavo ano a gente vê sobre DNA, a gente vê sobre reprodução, nono ano a gente vê muito sobre físico-química, não é? A gente vê sobre o estado da matéria e etc. E aí, portanto, no primeiro ano é que a gente volta com esses conteúdos. Pois é, galera. Então, vamos lá falar sobre esses seres vivos, esses seres que a gente está tão acostumado a ver, mas que a gente não conhece tão bem. Então, primeiro vamos começar com a estrutura deles. Os fungos são eucariontes, assim como os protozoários, certo? O que significa isso? Dizer que os fungos são eucariontes. Significa dizer que as células desses seres vivos, elas possuem carioteca. E o que é carioteca? Carioteca é a membrana que envolve o núcleo da célula. É a membrana que envolve o material genético, ok? Então, os fungos são eucariontes. Os fungos possuem carioteca, ok? As células dos fungos possuem carioteca. E eles possuem parede celular. Bom, acredito que vocês saibam que as células vegetais, as células das plantas, também possuem parede celular, né? Vamos lá, o que é parede celular? A parede celular, galera, é uma membrana rígida, né, que fica envolvendo, não diferentemente da carioteca, né, que envolve o núcleo, a parede celular envolve a célula toda, ok? E as plantas também possuem parede celular. Mas qual é a diferença da parede celular da célula vegetal das plantas para a célula dos fungos? Qual a diferença? Bom, a parede celular da célula vegetal, vocês sabem que ela é composta por celulose, não é? Celulose. Aqui nos fungos, essa parede celular é composta por outro material chamado quitina, ok? Vou escrever aqui embaixo. Quitina. Pois é, então esses seres, eles têm essa semelhança com as plantas, mas é simplesmente essa semelhança, de resto eles são muito diferentes. Mas vocês acreditam que mesmo assim, os fungos por muito tempo foram confundidos com plantas? Nossa, mas a gente tem essa tendência a confundir tudo com planta, né? As algas já foram confundidas com plantas, né? E até a gente mesmo, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente
tende a imaginar que as algas são plantas, né? São plantas aquáticas, mas na verdade as algas não são plantas. E os fungos também não são plantas, diferente do que muitas pessoas pensavam durante muito tempo, né? Esses seres são muito diferentes. Por quê? Além da parede celular ser diferente, né? A parede celular dos fungos é composta por quitina. Além dessa diferença, os fungos não produzem o seu próprio alimento. Isso. As plantas, elas são autótrofas. Elas produzem o próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese. Ok? Mas os fungos não produzem o seu próprio alimento. Eles não são autótrofos. Eles não fazem fotossíntese de forma alguma. Ok? E na verdade, muito pelo contrário, galera, eles são heterótrofos. Eles buscam o seu alimento no meio. Eles se alimentam de outras coisas, não que eles mesmos tenham produzido, ok? E sim, quitina, se vocês têm curiosidade, quitina é o mesmo material composto nas carapaças de alguns animais, certo? É o mesmo material, a mesma composição. Essa quitina da parede celular é basicamente aquela mesma coisa que a gente encontra na carapaça dos animais, de alguns animais, ok? Então, os fungos também podem ser unicelulares ou pluricelulares. Ou seja, a gente pode encontrar fungos que sejam unicelulares, e eu tenho um exemplo muito bom de fungos unicelulares. Sabe qual é? A levedura. Vocês conhecem levedura? Conhecem essa palavra? Bom, galera, levedura nada mais é do que o fermento que a gente utiliza nas massas, não é? Então, essa levedura, esse pozinho, né, do fermento, ali são fungos unicelulares, ok? Vou colocar aqui também meu exemplo. Levedura. E os fungos também podem ser pluricelulares. Eles também podem ter várias células aglomeradas, ok? Nesse caso, dos fungos serem pluricelulares, as células dos fungos podem se organizar de basicamente duas formas. A primeira é quando essas células se agrupam de uma forma bem linear, certo? É uma linha de algumas células aglomeradas. Essas linhas, vamos chamar de linhas entre aspas, certo? Mas esse nome não é correto cientificamente, são chamadas de hifas, ok? Hifas são as correntinhas, não é? Quando essas células se aglomeram formando essas correntes. Então, o nome disso é hifa. E também acontece o caso de esses agrupamentos de células em fileira se aglomerem e formem um bolo, sabe? Um bolo dessas fileiras, e aí formam um micélio, ok? Micélio. Então, o que é essa fileira de células aglomeradas nos fungos? São as hifas. E quando essas hifas se entrelaçam e formam um bolo, aí a gente tem o micélio, ok? E agora vamos ver uma coisa muito interessante, porque assim, quando se fala em fungo, muita gente só pensa em uma coisa, que é em cogumelo, né? Mas a gente acabou de ver, ó, levedura também é um fungo, né? Mofo, essas coisas, tudo isso é fungo. A gente vai ver daqui a pouco alguns outros exemplos. Os cogumelos também são fungos, mas o que é um cogumelo? E aí, vocês sabem o que é um cogumelo? Bom, eu tentei desenhar, tá lindo, né? Maravilhoso. Um cogumelo, galera, é quando é um fungo, é um fungo, né? Do reino dos fungos, que ele tá cheio de esporos e pronto para reproduzir. Então, aqui dentro dos fungos, ó, tem vários tracinhos, tem várias hifas, na verdade, certo? Vamos esquecer essa palavra tracinho, nossa, muito feio isso. Vamos chamar pelo nome correto, hifa. Tem várias hifas, ó.
Inclusive, o fungo, o cogumelo também é chamado de corpo frutificador justamente por causa disso, porque ele é cheio de esporos pronto para reproduzir. Então, é extremamente frutificador. Então, essa aqui, ó, é a estrutura reprodutora. Essa parte de baixo é a estrutura produtora de esporos. Vamos já, com relação à reprodução, vamos já ver aqui, certo, como é que os fungos se reproduzem. E é por, já adiantando, né, já dando spoiler aqui do próximo lado, é por esporos. Os fungos, eles se reproduzem através da esporulação. Então, aqui é a estrutura produtora de esporos. Esses esporos são lançados no ar mesmo, certo? A gente não consegue ver porque, claro, são microscópicos. Esses esporos são lançados no ar. E aí, quando eles encontram um local para se estabelecer, aí eles formam e nasce outro fungo, né? Nasce outra vida, ok? E aqui temos as hifas, né? Como a gente já sabe, as hifas são essas linhas, são esses aglomerados em forma de linha, de células. E o micélio. O micélio, vamos dizer que aqui seja a terra, tá bom? Tá aqui a terra, o cogumelo tá aqui na terra. E o micélio, ele fica aqui embaixo da terra, certo? Várias fileirinhas, várias hifas aglomeradas. Isso aqui, ó, é o micélio, ok? Ok, galera. Então, indo para a reprodução, não é? Já que eu já tinha adiantado, os fungos, eles podem se reproduzir de duas maneiras. Olha só que coisa interessante. Eles podem se reproduzir da forma assexuada e da forma sexuada, ok? A forma assexuada foi basicamente o que eu acabei de explicar. Essa forma assexuada, ela acontece através da liberação de esporos, ok? Através da esporulação. Então, quando esses fungos liberam esses esporos, né? A partir do momento que eles encontram um local para se estabelecer lá, eles nascem de novo. Essa é a forma de reprodução assexuada. Na forma sexuada, os fungos se reproduzem como? Através da combinação do material genético, ok? A forma sexuada é através da combinação do material genético. Quando o material genético de um fungo se combina com o material genético do outro fungo e eles se encontram. E ocorre essa mistura, ok? Essa é a forma sexuada. Falando aqui do modo de vida, essa parte muito interessante. O modo de vida dos fungos, se a gente for falar de uma forma assim bem geral, os fungos são heterótrofos. Eles não produzem o próprio alimento. Eles se alimentam no meio mesmo, no meio ambiente, ok? Mas, além disso, a forma de vida dos fungos também pode se dividir em fungos decompositores, fungos parasitas e fungos mutualísticos, ok? Primeiro vamos falar dos decompositores. Bom, galera, os fungos, eles fazem a decomposição da matéria orgânica. E a gente tem exemplo disso demais ao nosso redor. Quando a gente esquece uma comida dentro de um depósito, fora da geladeira principalmente, não é? O que acontece? Quando a gente abre, tá aquele cheiro horrível e aqueles pontinhos pretos, não é? Ou até verde ou branco, parece um veludo, não é? Então, o que aconteceu ali? O ambiente úmido e quente, né? Não tão quente, na verdade, a temperatura ambiente, certo? Porque o calor, ele mata os fungos a certas temperaturas, ok? Então, esse ambiente úmido da comida é totalmente propício, né, para os fungos. Então, o que acontece? Eles começam a se alimentar daquele alimento que está estragando, ok? Então, esses fungos são os decompositores. Eles fazem a decomposição da matéria. E não são só os fungos, né, que fazem decomposição. A gente viu que as bactérias também fazem decomposição. Lembram do capítulo das bactérias? Pois é. E muitos outros seres também fazem decomposição. São muito importantes na cadeia alimentar, no final da cadeia alimentar, né, onde estão os decompositores. Então, é isto. Os fungos decompositores são os que se alimentam da matéria morta, ok?
da matéria que está se estragando. Perfeito. Agora a gente também tem os fungos que são parasitas. Nossa, outro exemplo que a gente conhece demais, viu? Os fungos parasitas, galera, diferente dos decompositores, eles também se alimentam de matéria orgânica. Mas, diferentemente, né, dos decompositores, eles não se alimentam da matéria morta. Eles tentam se alimentar da matéria viva ainda. Isso. Eles tentam se alimentar de matéria viva. Eu tenho ótimos exemplos. Vocês sabem o que é pano branco? São as manchinhas brancas que dá na pele. Eu já tive várias aqui entre nós. Pois é. Então, esses panos brancos são justamente fungos que estão tentando se alimentar do nosso tecido, né? Do nosso tecido, da nossa pele. Só que isso é uma tentativa, porque nós somos um organismo muito mais forte, né? A gente tem remédios para combater os fungos, então a gente passa aquela pomada e a gente já se livra disso, ok? Mas eles tentam se alimentar de matéria viva, né? Do nosso tecido, no caso. Outro exemplo, sapinho. Eu não sei como é que chama hoje, mas quando eu era criança chamavam de sapinho. Eram umas lesões que tinha na boca, ok? E a maioria das crianças tinham. E isso, o sapinho também é um exemplo de fungos que são parasitas, ok? Tem outros exemplos também. Um exemplo muito comum, na verdade, é a frieira, né? A frieira, que a gente chama aqui, mas que na verdade é micose. Então, quando você usa uma meia suja, né, que você já usou no dia anterior, já não tá tão legal, né? Ou então, quando você passa muito tempo com uma meia e um sapato e o seu pé começa a suar, ficar úmido. Então, isso com o tempo, vão surgir fungos entre os dedos do pé. E o que acontece? A frieira, né, a micose. Então, esses fungos estão tentando se alimentar do tecido, né, da pele. E, portanto, eles também são parasitas. Nossa, a gente já teve 3 exemplos, né, de fungos parasitas. Então, vamos para os mutualísticos. Bom, galera, os fungos mutualísticos, eles são aqueles fungos que convivem tranquilamente com outros seres vivos, ok? E muitos deles convivem até numa relação de simbiose, ou seja, tanto ele se aproveita desses seres vivos, como esses seres vivos se aproveitam dele também. E ninguém sai prejudicado, ok? Então, muito interessante o modo de vida dos fungos. Existem esses 3 tipos, perfeito? Galera, eu trouxe aqui meu caderninho, porque tem também uma parte muito importante desse capítulo, que é a classificação dos fungos. Essa parte não é conveniente eu colocar na lousa, porque ela é um pouco grande, um pouco extensa. Os fungos, eles são classificados em 5 filos, são chamados de filos, certo? São classificados em 5 filos. E essa classificação é muito importante, por isso que eu não vou deixar de falar para vocês. Só que não seria viável escrever tudo na lousa, ok? Então, eu vou começar aqui, ó, pelo filo Cidridiomicota. Na verdade, eles são chamados, né, na realidade, são chamados de mastigomicetos. Mais fácil, né? Então, os mastigomicetos, galera, que é o primeiro filo, maioria são aquáticos, certo? São fungos aquáticos. E a parede celular deles, eles têm uma curiosidade. Eu não falei que os fungos eram diferentes das plantas porque a parede celular é composta por quitina? Os mastigomicetos, eles têm parede celular de celulose. De celulose e de glicanos. Também glicanos é um tipo de carboidrato, ok? Eles também apresentam flagelos. Flagelos você sabe o que é, né? Aquela estrutura de locomoção. E eles podem ser unicelulares ou filamentosos, ou seja, eles podem ser unicelulares, né? De uma célula, ou também eles podem produzir hifas, ok? Então, esse foi o mastigomiceto. Os zigomicetos, eles são... Vamos lá. Eles não formam corpo de frutificação, ou seja, o que é corpo de frutificação? Corpo de frutificação é cogumelo, ou seja, nenhum cogumelo que você vê por aí, ele vai ser um zigomiceto, certo? Na verdade, durante a reprodução sexuada. A utilização deles, podem ser utilizados no molho de soja,
podem ser utilizadas como hormônios para anticoncepcionais e medicamentos anti-inflamatórios. Eles são de vida livre, mas também podem ser parasitas nas raízes das plantas. A vida livre desse fungo é bem interessante. Um exemplo bem bacana desse fungo, que talvez vocês já conheçam, é o bolor negro. Esses pontinhos negros que a gente vê, por exemplo, nos vegetais, quando eles começam a se estragar. Pois esses pontinhos pretos, muito geralmente, eles são zingomicetos, ok? São do filo, são desse filo. Perfeito? Vamos lá para o próximo, o terceiro, né? Ascomicetos. Bom, esse nome asco, galera, ele vem já explica bastante sobre eles, ok? Por quê? Porque as hifas desse filo, eles se estruturam na forma de um saco. Pois parece um saco mesmo. Por isso o nome dele é esse. E eles são muito utilizados no levedo da bebida alcoólica, do álcool, do pão. E quase a metade das espécies de fungo conhecidas são ascomicetos, ok, galera? Então, vamos para o próximo, que é o quarto, Basidiomicetos. Esse, galera, o Basidiomicetos é um filo que eu tenho muito amor, eu gosto muito desse filo. Sério, eu vou já explicar o porquê. Bom, desse fungo a gente tem uns exemplos bem comuns, que são as orelhas de pau. Vocês conhecem a orelha de pau? Orelha de pau são aqueles cogumelos, né, que a gente encontra no sertão, ou então perto de algumas árvores. E ele pode ser de três formas, os basidiomicetos. Então, são três formas. Eles podem ser venenosos, podem ser comestíveis, podem ser alucinógenos, ainda podem contaminar algumas plantações, né? Mas essa das plantações a gente deixa um pouco de lado. Vamos falar primeiro dos comestíveis. Vocês já comeram champignon? Gente, eu particularmente amo. Acho muito gostoso, consigo fazer várias coisas bacanas com esse ingrediente. Então, champignon é um cogumelo comestível, ok? E ele faz parte dos basidiomicetos. Mas os basidiomicetos também podem ser, né, esses cogumelos também podem ser venenosos. O que acontece? Você ingere uma pequena quantidade desse cogumelo e a pessoa pode chegar até a morte. Isso pode levar à morte do indivíduo, okay? Porque eles são muito, muito venenosos. E eles também podem ser tóxicos, galera, ou alucinógenos. Ou seja, a pessoa consome esse tipo de cogumelo e fica como alucinada. É o que a gente chama, galera, de efeitos psicotrópicos. Efeitos psicotrópicos são efeitos que conseguem mudar a sua percepção, ok? Um bom exemplo disso são as drogas, não é? Então, esse cogumelo ele acaba sendo uma droga também, esse cogumelo alucinógeno, certo? Ok? Então, vimos aqui, agora falta o último. Galera, o último desses filos são os deuteromicetos. Deuteromicetos. Esse fungo é chamado assim, né, porque essa partícula deut, né, significa 5. Ele é o quinto filo, só que ele está destinado, infelizmente, à extinção. E mesmo ele estando destinado à extinção, a gente ainda não conhece muito sobre ele. O que dificulta que esses fungos não sejam perpetuados, que eles não continuem vivos, é porque eles não têm estrutura de reprodução perfeita. Eles não conseguem se reproduzir de forma muito simples. Então, eles acabam tendendo à extinção mesmo. Ele está caminhando para a extinção. E, infelizmente, talvez daqui a algum tempo a gente não tenha mais deuteromicetos. Ok, galera? Então, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa daqui. Não esqueci, não. Vamos ver agora utilidade dos fungos. Galera, quanto à utilidade, os fungos eles podem ser extremamente importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida, certo? Vamos começar pelo pão? Bom, pão, eu vou colocar o pão aqui, mas em relação à alimentação, tem muitos alimentos que são produzidos com a ajuda dos fungos, ok? Bom, galera, os pães foram feitos, né, descobertos, entre aspas, pelos egípcios, pelos antigos egípcios, ok?
Bom, então, os egípcios descobriram uma levedura, certo? Só que eles colocavam a levedura de forma natural, não é? No pão, que deixava o pão muito aerado e macio, não é? Por isso que o pão até hoje tem essa estrutura, só que a levedura que a gente usa hoje não é mais a mesma que os antigos egípcios usavam, não. Na verdade, a nossa levedura, ela é seca, não é? E transformada em pó, que é o fermento, ok? Então, se não fosse a levedura, o nosso pão de cada dia não teria esses buraquinhos, não seria tão macio e tão gostoso quanto ele é. Por quê? A fermentação, galera, como é o processo de fermentação? Quando a levedura que vocês já sabem o que é, não é? Quando a levedura se junta com o açúcar, no caso, o açúcar da farinha, ok? O açúcar da farinha, no caso do pão. Levedura mais açúcar se juntam. O que acontece? Essa equação química, né? Isso é pura química, certo? Quando essas duas coisas se juntam, formam duas coisas, que é o quê? O gás carbônico e o álcool. Isso. Gás carbônico, escrevi gás em inglês, com Z. Carbônico e álcool. Álcool. Tia, tem álcool no pão? Em algumas quantidades, em pequeníssimas quantidades, certo? Não é nada significante. Mas às vezes, quando você come um pão que talvez não tenha sido muito mal feita a fermentação, você consegue sentir aquele gosto, que não dá para descer, um gosto um pouco ácido. Pois é. Então, levedura mais açúcar igual a gás carbônico. O que é gás carbônico? Gás carbônico é um vapor, né? Na verdade, ele é um gás. Por isso que o pão aumenta de tamanho, porque quando a levedura se alimenta do açúcar, produz esse gás. E aí o pão aumenta e fica fofinho, né? E gostoso, como a gente conhece. Outro exemplo de alimentos que são produzidos através de fungos são as bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. Então, a gente não viu que a levedura mais o açúcar não produz álcool? Pois é, são muito importantes na fermentação de algumas bebidas. A cerveja, por exemplo, tem levedura. Geralmente é a Saccharomyces cerevisiae, certo? É o nome do fungo que usam para a levedura das bebidas. E do pão também, certo? A Saccharomyces cerevisiae também é do pão, a levedura que usam no pão, ok? Então, é essa fermentação que faz a produção de álcool, né, na bebida. E não só nas bebidas, mas no álcool também. No álcool que a gente usa para higienizar as coisas. Esse álcool aqui também é produzido através da fermentação, ok? Outro exemplo, que também é muito interessante, são os queijos e alguns embutidos, né? Queijos, embutidos. Bom, tem um queijo que eu acho muito gostoso, que é o gorgonzola. Infelizmente é muito caro, né? Tem pessoas que detestam gorgonzola. Enfim, porque ele realmente tem um gosto bem forte, não é? Então, esses queijos, eles são maturados. O que é um queijo maturado? O que é uma coisa maturada? É uma coisa que foi tendenciada a criar um fungo, né? Criar um bolor, mas na verdade não é um bolor normal, certo? Por isso que nem esse nome a gente usa quando vai falar de comida, não usa a palavra bolor. Então, essa maturação, né, através dos fungos, faz com que o queijo ganhe totalmente um sabor diferente e bem gostoso, né? Que muitas pessoas apreciam bastante. E embutidos como o salame também é maturado, ok? Outro exemplo bastante interessante. E outra coisa que eu acho muito importante falar é a produção de remédios, para finalizar a aula de hoje, ok? Remédios. Galera, a pessoa que descobriu a penicilina... Vocês já ouviram falar em penicilina? Pois é. Penicilina é um remédio que a gente utiliza bastante na sociedade e que é de um fungo, não é? De um fungo do gênero Penicillium.
O cara, não é o cientista que descobriu que o penicílio era um remédio, um excelente antibiótico, ele descobriu sem querer, vocês acreditam? Sem querer. Simplesmente ele estava trabalhando com culturas de bactérias, né? Ele trabalhava no laboratório dele com culturas de bactérias. Só que, de repente, ele foi viajar, eu não sei o que aconteceu. Mas ele percebeu que uma das placas de Petri, gente, são aqueles bichinhos que vocês veem em laboratório, certo? Aquelas plaquinhas que vocês colocam as culturas, não é? Então, nessas placas de Petri tinha fungo. E ele percebeu que nessas placas de Petri que tinham fungo, que tinha criado fungo, as bactérias não conseguiam mais se reproduzir, as bactérias acabavam acabando, morrendo, né? Então, muitas doenças que a gente tem são causadas por bactérias, não é? Crises de garganta, essas coisas, pois é. Então, a penicilina é um remédio que revolucionou a sociedade, ok, galera? Por conta justamente dos remédios antibióticos que esse fungo é capaz de produzir, perfeito? Eu vou falar só mais uma coisa muito interessante, por quê? Porque eu vejo muita gente pegando pão mofado, cortando um pedaço do pão e comendo a outra parte. Vocês acham que isso é certo? Não, turma, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente viu que os fungos, eles se multiplicam, não é? Através de hifas. Então, esses filamentos bem fininhos. Um pão que está mofado, esse pontinha preta ou verde que você vê no pão é só a ponta do iceberg. Na verdade, o pão está todo contaminado pelas hifas do fungo, ok? Todo contaminado. Isso sem contar nos esporos. Vocês lembram, né? Que os esporos são é o que o fungo lança, não é, para se reproduzir e que fica solto no ar. Então, naquele saco de pão que tinha um pão mofado, todos os outros provavelmente estão contaminados, ok? E a gente nunca sabe quem aqui tem um microscópio, quem aqui tem essa capacidade de saber qual o fungo que vai fazer mal e qual que não vai. Pois é. Então, justamente isso. Outra coisa, tem gente que pensa assim, o calor mata os fungos. Verdade. Então, calor mata os fungos. Vou colocar o meu pão na chapa. É uma boa ideia? Também não é. Por quê? Quando você coloca o pão na chapa, realmente você matou o fungo. Mas você não neutralizou a toxina que ele produziu, ok? Então, a toxina continua no pão. Pão mofado, nunca mais, né, galera? Nem nada que esteja mofado. O ideal mesmo é jogar fora, porque não vamos colocar nossa saúde em risco. Perfeito? Vamos terminar por aqui. Esse conteúdo realmente é muito interessante, tem muitos detalhes. Eu espero que vocês tenham assistido a aula até aqui. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.